As pessoas que você se relacionam impactam diretamente a sua energia. Sim. Quando a gente pensa em energia sexual, quando a gente pensa em clareza mental, ou mesmo na questão da prosperidade, como um vídeo que eu coloquei, que a nossa prosperidade financeira, ela depende única e exclusivamente da nossa energia. Óbvio que essa energia também, ela movimenta a gente para uma ação. E não adianta você estar cercado de pessoas interessantes e você ser uma pessoa interessante e a sua energia tá praticamente parada. Às vezes acontece da gente estar, às vezes, numa inércia mental, porque essa inércia mental, ela tá atrelada àquilo que a gente tem dentro de si no aspecto tanto energético, mas principalmente no aspecto da praxis, né? O que a gente faz com essa energia? O que a gente faz com aquilo que a gente sabe da gente? Sabendo da gente, porque acho que esse é um dos caminhos mais interessantes do ponto de vista do movimento, né? Que não adianta nada você ter ao seu redor pessoas incríveis e você por dentro não saber nada de você, porque essas pessoas incríveis às vezes não vão conseguir nem te inspirar. Agora, quando você faz um movimento, né, de maior reflexão sobre essa clareza, maior foco naquilo que você realmente é, você passa a ter uma confiança maior e as coisas essenciais que realmente te constitui faz com que você busque os resultados mais concretos. Esses resultados mais concretos, seja no pessoal, seja no financeiro, seja no emocional, ele está muito atrelado a essa situação, né, que agrega a gente, né, tanto do entorno quanto dos nossos pensamentos, tanto de autossabotagem quanto esses pensamentos potencializadores, né, de fazer a gente dar esse movimento. Quando está direcionado a essa coisa da nossa energia mesmo, porque a nossa energia ela tem um ponto de movimento e esse ponto de movimento ele está atrelado àquilo que a gente tem consciência sobre si, sabe? Essa consciência que a gente tem sobre si, ela na verdade ela é a libido, né? Que o Freud tanto falava, ela é esse movimento, né? Que a gente tem kundalínico das nossas energias, quando a gente pensa nessa coisa mais de yoga, da prana, do poder, né? Dessa expansão de consciência, ela tem muito mais a ver com o que a gente faz com esse movimento energético, né? Mas esse movimento energético também tem a ver com as nossas fases. Principalmente a gente é mulher, né? E óbvio que aqui eu não tô fazendo um vídeo só para homem, só para mulher, não. Os homens também, sabendo em que fase que tá ali do seu neurodesenvolvimento, sabendo as suas neuroestruturas, sabendo o que na verdade te constitui cognitivamente, fica muito mais fácil. Mas as mulheres, elas passam por fases, né? Quando fala assim, as mulheres são de fases. De fato, as mulheres são de fase, sim, porque a mulher, quando ela tá na adolescência, né, quando ela tá saindo da infância, indo pra adolescência, ela já tem ali um boom, que a gente chama que é boom hormonal, e ali, né, a maturidade, tanto psicológica quanto fisiológica, vai mudar. E depois, na fase adulta, tem todo um processo de transformação que a gente chama hormonal, né? Essas transformações hormonais, na verdade, elas mexem com o psicológico da mulher. E não tem como não falar que mexe, que mexe. Mulher, após, eu diria assim, por mulheres que escolhem ser mãe, mulher após o primeiro parto, ela tem também outro boom hormonal, e eu diria assim que os hormônios são partes tão importantes, né, para a gente perceber
ou se perceber no processo, óbvio que parte de você, né, o que você é dentro daquilo que você se conhece, ele tá ali intacto 50%. Mas perceba, né, se você é mulher, quando você tá na TPM, quando você tá menstruada, quando você tá nas fases lúteas, quando você tá nas fases, né, então você percebe, né, que há uma diferenciação. Quando a mulher tá grávida, por exemplo, porque a mulher tá totalmente ali com os hormônios, né, da gravidez para segurar a gravidez. Esses hormônios que seguram a gravidez deixam a mulher com um aspecto. Você vê, a mulher fica bonita, a mulher fica segura de si. Às vezes é uma mulher que era insegura, assim, normalmente, e de repente elas ficam mais seguras. Então você vê o impacto que os hormônios têm no psiquismo da mulher. E os hormônios também têm impacto no psiquismo do homem. Então, quando você percebe, né, o homem, quando ele tá saindo da fase, como eu tenho 3 meninos, né, você percebe quando eles estão saindo da infância, entrando na adolescência, a diferença comportamental, a diferença na voz, a diferença em tudo. Só que o bom, né, nesse caso do homem, é que os hormônios dos homens, eles tendem a ter uma certa estabilidade, no sentido de que não tem muitas flutuações, exceto dependendo se o cara é um atleta, se o cara faz uso, né, de suplementações, né, que pode mexer com as alterações hormonais, mas do normal, você percebe que o comportamento deles só vai mudando quando você pensa no perfil hormonal, assim, conforme eles vão ficando um pouco mais velhos. E aí a coisa pode entrar nessa coisa do declínio, né? Quando a gente pensa na andropausa, aí tem todo o resultado que é uma diminuição discreta na libido, quando o homem, por exemplo, tá ali num processo normal, né? De construção da sua testosterona ou a redução da testosterona e coisa e tal. A mulher já não. Então, assim, a sensibilidade, né, da construção do psiquismo mental feminino, ele tá muito mais atrelada a essa coisa hormonal, né? Então, quando a gente já educa nossos filhos, ou, por exemplo, quem tem filhas, e percebe nessas oscilações, ou mesmo a gente como mulher, quando a gente saca que a gente tem toda essa transformação, né? Tipo, eu era uma mulher assim quando eu não tinha filhos. Depois que eu tive filhos, eu fiquei assim, tudo bem, parte da 50% tá lá, daquilo que é você mesmo, vou colocar assim, nem se uns 70%. Tá lá daquilo que é você realmente, e depois você vai percebendo que tem umas mudanças muito pontuais, né, na sua senso-percepção e nas questões que eu colocaria assim, cognitiva ou mesmo comportamental, ou mesmo de construção de autoimagem, de autoestima, de segurança e coisa e tal. Antes e depois de ser mãe, e quando você vai entrando na fase da menopausa, que é, por exemplo, o meu caso agora, você vai percebendo, assim, eu vou fazer um canal aqui só falando, assim, das minhas alterações e a minha observação como psicanalista da questão tanto da personalidade comportamental ou mesmo das questões que estão atreladas à psique, e a gente vai vendo essas diferenças, né, tipo, antes, como eu era quando eu era adolescente, como eu era quando eu fui mãe, aliás, eu sou mãe, vou ser mãe para sempre, e como que essas alterações agora se impactuam nesse perfil quase que, né, de diferenciação fisiológica. Então aí a gente vê o papel da psicossomática, como ele tem ali algo de impactante, né, nessa manutenção do psiquismo feminino, e como isso faz um eco de significação no processo de tanto de autopercepção de si, quanto a percepção alheia, né, que as pessoas têm quando elas vão vendo de repente a pessoa tinha um jeito de ser, e aquele jeito de ser às vezes foi deturpado, né, por todas essas mudanças hormonais, tanto da maternidade quanto agora, né, quando a mulher chega numa fase onde ela deixa de ser
reprodutiva, né, no sentido de procriação, mas ela é produtiva no sentido de que a mulher ela não deixa de ser uma potência de ação, né? Então, essa potência de ação a gente tem que aqui assinalar embaixo, justamente porque quando a mulher percebe que ela precisa fazer algo em relação a isso, ela acaba ganhando de volta esse conatos, esse poder